Olá, amigo internauta, que prazer poder estar com você mais uma vez. Estou até emocionado nesse momento e quero dizer que estamos aqui para servir a você o que há de melhor hoje em termos de concurso e aulas para concurso nessa modalidade que é a aula virtual. Então, preparamos para essa videoaula algumas questões estilo CESP, através das quais vamos trabalhar com vocês alguns dos temas mais importantes, olha a emoção, que vem marcando aí o cenário nacional e externo nos últimos tempos, ok? Como o tempo é exíguo, vamos logo ao que interessa. Primeira questão diz o seguinte: uma decisão do governo israelense está provocando polêmica até entre os aliados de Israel. Uma decisão do governo israelense está provocando polêmica até entre os aliados de Israel. Na saída de Jerusalém, a escavadeira israelense atravessa o túnel, passa pelo muro, depois vem a barreira policial, o posto militar e finalmente chega à Cisjordânia. Continuando o texto. Lá tem mais uma obra para começar. Numa área de 4 quilômetros quadrados, reivindicada pelos palestinos, que foi decretada propriedade do Estado de Israel. É a maior expropriação de terra feita por Israel em mais de 30 anos e provocou protestos da ONU, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que pediram cancelamento imediato do projeto. Essa matéria foi no Jornal Nacional no dia 2 de setembro, hoje é dia 2 de outubro, faz exatamente um mês. Foi há um mês. Se é passado, então já é atrás, não é isso? Então, uma decisão do governo de Israel provocou polêmica até entre os seus aliados. Quem são os aliados de Israel? Os países ocidentais mais ricos, principalmente os Estados Unidos, que são os seus verdadeiros padrinhos. Questão número 1, portanto, está enfocando Israel e os seus conflitos históricos com os palestinos. Bem, gente, vamos aos itens da questão. Tomando como referência o texto acima e a ampla temática por ele suscitada, julgue os itens. A Cisjordânia é uma parte integrante do território palestino e ela é reivindicada pelo governo israelense. Tu consideras que a opção número 1 está correta ou falsa? A Cisjordânia é uma parte integrante do território palestino? Ela é reivindicada pelo governo de Israel? Essa opção número 1 está errada, porque a Cisjordânia ela é parte integrante do território israelense. E quem reivindica são os palestinos. Israel é mais ou menos assim, gente. Ele é um losango, onde bem aqui à nossa esquerda, na parte ocidental do mapa, está uma região chamada Faixa de Gaza. E aqui à nossa direita, na parte oriental do mapa, está a Cisjordânia. Vê se você grava Cisjordânia. Ela é parte integrante do território israelense, por isso que a opção está falsa. A Cisjordânia, assim como a faixa de Gaza, ela é reivindicada pelo povo palestino, que num passado relativamente próximo, Palestina. Vamos fazer um breve resumo histórico. O ano era 1948, então já se vão 66 anos. Lá onde hoje é o Estado de Israel, no Oriente Médio, era Palestina, você grava, era Palestina.
Então, a partir daquele ano, deixa de existir a Palestina para existir Israel, com apoio dos Estados Unidos. Acabava-se em 1945, Segunda Guerra Mundial acabava, e o mundo inteiro se compadecia do sofrimento do povo judeu, que foi perseguido, que foi preso, foi torturado, foi morto pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E esse povo judeu, segundo a Bíblia, segundo a história, vivia naquela região que até 48 era a Palestina. O judeu que vivia lá onde era a Palestina foi expulso de lá pelos romanos no século I. Então me entenda, no século I os judeus viviam por lá, mas foram expulsos de lá pelos romanos, um povo que dominava boa parte do mundo na época. Então, do século I até o século XX, os judeus ficaram sem terra. Eles voltam para aquela terra que um dia foi deles e criam o Estado de Israel em 1948. Só que, repetindo, a criação do Estado de Israel significa a extinção do Estado palestino. E é por isso que o povo palestino reclama o seu território. A ONU, na época, propôs uma divisão entre os dois povos. Mas quando os judeus de Israel entraram, os palestinos... E aí houve uma guerra e Israel levou a melhor. Então, há 66 anos, existe o Estado de Israel. Ele tem assento na ONU e ele é apoiado pelos Estados Unidos. Então, pessoal, na Cisjordânia, grava, tá? Moram palestinos, mas não é deles a terra. Na faixa de Gaza, moram palestinos, mas não é deles a terra. Israel simplesmente emprestou para que eles não fizessem algum tipo de pressão interna, o que não dá em nada mesmo, porque existe um grupo fundamentalista, conhecido como Hamas, que é de orientação palestina e atua dentro do Estado de Israel contra o governo de Israel. Então, pessoal, em síntese, essa é a alegativa pela qual está errada a opção número 1, tá bom? Opção número 2. O governo brasileiro tem se revelado oficialmente favorável aos palestinos. Essa opção está corretíssima. A nossa presidente Dilma Rousseff, olha aqui a Dilma, gente. Nossa presidente Dilma Rousseff, ela apoia lá na ONU, as 4 vezes em que ela abriu a Assembleia Geral, o apoio do Brasil é dado ao povo palestino. Então, isso cria até um mal-estar aí com o governo brasileiro e o governo de Israel e o governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque você sabe que os Estados Unidos apoiam Israel. E se o Brasil se põe contra Israel, em tese, o Brasil adota uma postura problemática em relação aos Estados Unidos. Então, a opção 2 está certíssima. Opção 3. Conforme se pode inferir do texto, os Estados Unidos e a ONU não apoiaram o projeto israelense. Você se recorda que o texto falou que Israel expropriou um terreno palestino? E o texto falou que os americanos e a ONU criticaram? Então, a opção, por interpretação de texto, está correta. Opção 4. A Cisjordânia é a sede do grupo terrorista Hamas, que atua contra o Estado de Israel no Oriente Médio. Essa opção está errada, porque o Hamas ele não atua na Cisjordânia, ele atua na faixa de Gaza. Então a opção 4 está errada, tá bom? E a opção 5 fala o seguinte:
Desde 2012, a Palestina obteve reconhecimento de Estado observador pela ONU. Essa opção está corretíssima. Ela não é Estado soberano, mas a ONU deu um avanço grande para o povo palestino quando, há 2 anos, cerca de 2 anos, deu esse reconhecimento de Estado observador à Palestina. Então a opção 5 está correta. Pessoal, então vamos lá. A questão número 1, ela está propondo a gente fazer uma análise, tá bom? Para a questão do Oriente Médio, que é uma região que fica entre 3 continentes. Ok? Então vamos lá. O Oriente Médio, ele fica entre a Europa, entre a África e entre a Ásia. Ele fica entre 3 continentes e nessa região ficam 17 países. 17 países e boa parte deles costuma ser contemplado em prova, tá bom? Você que está aí antenado, participando, vamos ver se você consegue me ajudar, tá bom? Que pode ser que eu me esqueça. No Oriente Médio, temos algum país europeu? Temos 2. Quem são eles? Turquia e Chipre. Turquia e Chipre, 2 países europeus. Também com um dedinho ali na Ásia. Descendo, temos o Egito, que é um país africano, alvo da Primavera Árabe. O Egito é uma região tensa de protestos. Ao lado do Egito temos o maior IDH de todo o Oriente Médio, que é o Estado de Israel. Ele é o único Estado judeu no Oriente Médio e no mundo. Vamos lá. Depois de Israel temos a Síria. Quem está participando pode mandar o seu e-mail, a sua crítica, reclamação ou elogio, que respondemos na hora, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Israel, Síria. Temos ainda o Iraque. Temos ainda o Irã e, por fim, o Afeganistão. Acima de Israel temos o Líbano e ao sul temos a Jordânia, o que já faz aí um total de 10 países. Opa, são 17. Os 7 que faltam ficam na região da Arábia, que é dentro do Oriente Médio. São eles, a saber, a Arábia Saudita, o maior produtor mundial de petróleo. Nós temos os Emirados Árabes Unidos. Nós temos Kuwait, nós temos o Catar, nós temos o Bahrein, nós temos Omã e temos Iêmen. Esses 17 países aqui, a religião que prevalece entre eles é o islamismo, também chamado de religião muçulmana. Qual é a exceção, minha gente? O Estado de Israel, que é um país judeu. Israel é um país onde prevalece judaísmo, ok, pessoal? Então, em linhas gerais, eram esses os comentários que gostaríamos de fazer a vocês sobre o tema. E agora, como o tempo está voando, questão número 2. A número 2 está abordando a questão da Operação Lava Jato, que envolveu o deputado André Vargas. Vamos lá, olha o texto, acompanhe comigo. O deputado Sérgio Schweitzer, do PSD do Rio de Janeiro, recomendou numa segunda-feira, dia 1º, que a Comissão de Constituição e Justiça mantenha a decisão do Conselho de Segurança, Conselho de Ética, de cassar o mandato do deputado André Vargas. Você que vai submeter a uma prova de concurso, cuja banca é a CESP. Vamos lá. André Vargas, deputado, sem mandato, pertencia ao PT, ele se desfiliou do PT, mas continua deputado. Hoje está sem partido. O processo também precisa ser votado no plenário da Câmara. Se é plenário, é onde estão todos os deputados. Deputados federais ao todo no Brasil são 513. São 513 deputados federais, de modo que o número varia de acordo com a população de cada estado. 2014 é ano de eleição, e é ano de eleição
tanto para o Legislativo Federal e Estadual, quanto para o Executivo Federal e Estadual. Lembrando que no Brasil há dois sistemas eleitorais. Existe o nível proporcional, sabe qual é? E existe o nível majoritário. O majoritário é aquele no qual concorrem candidatos como presidente da República, governador de estado, prefeitos e senadores. No proporcional são os deputados federais, estaduais e vereadores. No majoritário vai eleita a pessoa que tiver mais votos. No proporcional, nem sempre há de se ver um tal de quociente partidário, tá bom? Então vamos lá. Deputado André Vargas corre o risco de ser cassado, mas quem vai definir isso aí é o plenário da Câmara. Segundo o texto, a Comissão de Constituição e Justiça vai deliberar aquilo que o Conselho de Ética da Câmara já pediu, cassar o mandato dele. Só que esses conselhos não podem cassar. Quem pode cassar são todos os deputados votando, ou da maioria deles. Continuando, o recurso do deputado André Vargas chegou à CCJ quando estava tudo pronto para o pedido de cassação do mandato dele ser levado para o plenário da Câmara. Isso é matéria do Jornal Nacional do dia 1º de setembro, há um mês e um dia, tá bom? Então, sobre essa questão do André Vargas e o seu envolvimento na Lava Jato, vamos ao que interessa. Item número 1, eu vou explicar o que é Lava Jato, tá ok? Vamos lá. O deputado André Vargas é acusado de ter comandado o esquema de desvio de dinheiro, conhecido como Operação Lava Jato. Você que está acompanhando aí da sua casa, do seu carro, do trabalho, de onde quer que você esteja, tá bom? Participando com a gente. A opção número 1 está certa? Não, ela está errada. Mas por que, prof? Ora, o prof sou eu. Porque o cabeça, o líder, tá, da operação não era o André Vargas, e sim um doleiro chamado Alberto Youssef. You de YouTube e Cef de Rousseff. Ora, então vamos lá. O Alberto Youssef comandou essa operação. O Alberto Youssef, desde março, salvo engano, está preso na carceragem da Polícia Federal lá no estado do Paraná. Essa operação Lava Jato, segundo a Polícia Federal, que batizou assim, ela foi um esquema de corrupção que desviou do erário cerca de, pasmem-se, 10 bilhões de reais. Gente, pelo amor de Deus, 10 bilhões de reais, quantos zeros tem aí? 10 bilhões de reais, quantas encarnações temos que trabalhar para conseguir isso? É muito dinheiro. Então essa galera, comandada pelo Youssef, teria então movimentado e depois que conseguiu o dinheiro público ilegalmente, aplicado em transações tidas como legais. Isso é lavagem de dinheiro. Então, gente, olha só, esse André Vargas, ele tem que explicar à Câmara o envolvimento dele, porque o Alberto Youssef conseguia jatinho para o André Vargas dar umas voltinhas por aí. E o André Vargas não soube explicar isso. Ao que tudo indica, ele estaria intermediando as negociatas do Youssef com estatais, entre as quais a Petrobras. Tá ok? Então, a 1 está erradíssima. Opção 2. A possível votação de cassação do deputado André Vargas, que ninguém sabe, né, se vai acontecer, porque já estamos em outubro. Falta o que mais? Este mês e mais 2 para encerrar o ano. Pode ser que o ano encerre e André Vargas nem seja cassado. E se ele não for cassado, então ele não perde os seus direitos políticos, ao menos em tese, né?
Porque hoje em dia já há uma questão de regimento interno da Câmara que prevê que o deputado, mesmo encerrado o mandato, ele pode ser alvo de um julgamento, de crime de responsabilidade, digamos assim. Então ele pode até, em tese, hoje perder esses direitos políticos se ele vier, mesmo ser julgado depois do mandato. Então vamos lá. A possível votação de cassação do André Vargas acontecerá em sessão aberta. Certo? Por quê? Porque neste ano foi aprovada a PEC 43, a famosa PEC do voto aberto. Vê se você grava isso, hein? Aluno concurseiro grava isso. PEC 43, PEC do voto aberto. Eu falei PEC 43, PEC do voto aberto. Esta PEC diz que toda votação para cassação de mandato de parlamentar e toda votação para discutir o veto presidencial tem que ser aberta. Então o deputado, o senador, vai ter que falar o seu voto, é o voto aberto. PEC 43, PEC do voto aberto. PEC 43, PEC do voto aberto. PEC quer dizer proposta de emenda constitucional. Esta PEC foi aprovada este ano, já tivemos um deputado cassado em votação aberta este ano. É o primeiro, Natan Donadon. Foi ser Donadon e se estrepou. Ele teria sido acusado de ter desviado dinheiro da Assembleia Legislativa lá no seu estado, tá certo? Então, a 2 está certíssima. Opção de número 3 fala o seguinte: André Vargas é um dos petistas acusados de envolvimento no esquema do mensalão. Será que isso está certo, gente? E condenado pelo STF a cumprir prisão em regime semiaberto. Está erradíssima, porque o André Vargas é citado na Operação Lava Jato. Ele não faz parte dos petistas mensaleiros. Rapaz, aproveitando aqui o tema, tudo bom, Serginho? Tudo bem. Tudo sob controle? Tudo tranquilo. Uma alegria interagir com vocês que estão ao vivo conosco e que mantém esse produto reproduzido nos nossos cursos online, certo? Certíssimo. Uma série de editais abertos, aqui você está resolvendo questões estilo CESP, né? Com certeza. Bancas e atualíssimas. Atualíssimas, aqui eu não tenho nem dúvida. Você tocou no tema mensalão, estamos em ano de eleição, é bom lembrar que o exercício dos direitos políticos tem previsão constitucional e algumas questões de atualidades são misturadas com o direito constitucional. Perfeito, você concorda? concordo. Mantendo essa linha de raciocínio, ter ou não ter os direitos políticos em dia. A turma mandando um abraço aqui, o El Total, o Queiroz, o Anderson, a turma toda. Então você precisa entender que o tema atual não pode estar dissociado das questões constitucionais, das questões administrativas. A gente mantém uma interface muito produtiva. É verdade. Tranquilo? Tranquilo. Só um detalhe. O tema das eleições está previsto no artigo 14 da Constituição. Então, depois de assistir essa aula, se você puder visitar o texto constitucional e manter essa interação, facilita muito o nosso diálogo. Beleza? Valeu. Alegria sempre estar com você e ter você com a gente. Perfeito. Tá certo? Forte abraço. Até a próxima. Gente, depois dessa intervenção presidencial, vamos agora para a opção número 4, tá? A decisão de cassação do deputado André Vargas compete ao plenário da Câmara dos Deputados. Essa opção 4 está certíssima. Quem pode cassar o cara é o plenário da Câmara. Quem pode cassar o André é o plenário da Câmara. Esse plenário é formado com um total de quantos deputados? 513. Deputados federais, deputados que representam o povo de seu estado. Tá bom? Isso, vamos para frente. Quem está aí participando do outro lado, interage, tá certo? E, gente, a opção número 5 fala desse jeito. André Vargas se encontra preso na carceragem da Polícia Federal no Paraná. Vitor Farias, vamos lá, participando. Essa opção 5 está certa? André Vargas se encontra preso na carceragem da Polícia Federal?
Não é o total. Essa opção 5 não está correta. O André Vargas não está preso. Quem está preso é o Alberto Youssef. Quem estava preso até ontem, dia 1º, era o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, mais o doutor Paulo Roberto Costa, Costa de pasta, seu Costa. O Paulo Roberto Costa, ele foi solto ontem porque ele participou de um programa de delação premiada, na qual ele entregou muita gente que teria sido beneficiada na Operação Lava Jato. E o ministro do STF, Teori Zavascki, ele garantiu uma liminar de soltura. O Roberto Costa está cumprindo agora prisão domiciliar. Então, o Supremo ainda precisa analisar essa questão e todos os ministros votarem, né? Mas o André Vargas não foi preso, ao menos até agora. Queiroz APF, o André Vargas ainda vai ser julgado, Eduardo Loyola, pela Câmara, mas, enfim, a opção está errada. Ok? Quem está participando pode mandar aí qualquer comentário que nós tiramos a dúvida para vocês. Questão 3. Lá se vai negrada. O presidente do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é o ministro Ricardo Lewandowski. Faço de antemão uma pergunta à turma. Amigo internauta, responde aí, rabiscando o caderno, não a cadeira do curso, tá bom? O caderno, vamos lá, nem a parede, o caderno. Quantos ministros tem o STF? Quantos ministros, quantos magistrados tem o STF? São 11 é o total. Guarda Nunes, são 11. Felipe Guedes, são 11. Aninha, são 11. Tá bom? Então, Ricardo Lewandowski, segundo o texto, assumiu interinamente, na segunda-feira, dia 22, a presidência da República, até o fim da tarde da quarta-feira, dia 24. Desculpa, 24. Devido à viagem de Dilma Rousseff. Cadê a Dilma? Olha aqui a Dilma, olha aqui a Dilma, tá aqui a Dilma, tá bom? Cabelinho da Dilma, pronto, dentinho da Dilma, tá zangada. Brinquinhos. A Nova York, para a Assembleia Geral da ONU. Quem faz a abertura da Assembleia Geral da ONU é um presidente brasileiro, desde que a ONU existe, há 69 anos. Ai, meu Deus, a Cristal ri de tudo. Vamos lá. A informação foi confirmada por fontes do Palácio do Planalto. Continuando, Lewandowski estava em São Paulo no início do dia e já viajou para Brasília. Dilma embarca às 22 horas para os Estados Unidos. Com a ausência de Dilma do país, o vice-presidente Michel Temer, que não temer nada, deveria assumir o cargo, mas ele foi orientado por advogados a sair do Brasil nesse período por ser candidato à reeleição. Temer agendou uma viagem de última hora para o Uruguai e pediu um encontro com o presidente José Mujica. Você sabe quem deveria suceder a Dilma? Era o Henrique Alves, o cara que preside a Câmara, mas ele está em campanha, ele quer ser, no caso, reeleito, né? E Renan Calheiros também não assumiu. Então, na sequência, assume o presidente do Supremo, atualmente Ricardo Lewandowski. Vamos aos itens. O ministro Ricardo Lewandowski foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo então presidente Lula. Eita negrada, agora quebrou dentro. Será que a 1 está certa ou está errada? Ministro Ricardo Lewandowski, ele foi indicado ao Supremo pelo Lula? Ou foi pela Dilma? Ou pelo Sarney? Ou pelo Vargas? Pelo Deodoro? Quem foi? Quem foi que indicou o Lewandowski? Bem, gente, primeiro, vamos lá. Essa opção está certíssima.
Eu queria que você que está do outro lado soubesse me responder. São 11 vagas que existem no Supremo Tribunal Federal. Dessas 11 vagas, eu queria que você me dissesse, se você soubesse, né? Quem são os 3 ministros do Supremo mais antigos. Nesses tempos agora de desafios, um tanto quanto esdrúxulos, de balde de gelo, de fotos sem filtro, vamos para uma mais inteligente, pelo menos? Olha, que tal o desafio dos 3 ministros mais antigos do Supremo Tribunal Federal? Quem é o mais antigo? O mais antigo de todos é o Celso de Mello. O segundo mais antigo é o Marco Aurélio. E o terceiro mais antigo é o Gilmar Mendes. Esses 3 são os 3 mais antigos, tá bom? O primeiro foi indicado pelo Sarney, o de vida eterna. O segundo foi indicado pelo Collor, que é primo dele, o Marco Aurélio. E o terceiro foi indicado por FHC. De modo que nós temos mais 4, 4, 5, 6, 7. O quarto era Joaquim Barbosa, não é mais porque se aposentou. O quinto, indicado pelo Lula, como Barbosa também, Ricardo Lewandowski. O sexto, Carmen Lúcia, que é a atual vice-presidente do Supremo. E o sétimo é o Dias Toffoli, que é o atual presidente do TSE. Então esses 4 aqui foram indicados pelo Lula, de modo que, eu repito, Joaquim Barbosa, ele se aposentou, a sua aposentadoria foi homologada no Diário Oficial no dia 31 de julho. Então, os próximos 4, o 8º, o 9º, 10º, 11º são, a saber, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso. Esses 4 indicados pela Dilma. Então, pessoal, vamos lá. Item 1 está corretíssimo. Opção 2. A vice-presidência do Supremo Tribunal Federal atualmente é o total. É exercida pela ministra Carmen Lúcia. A opção está certíssima. A opção está correta. Carmen Lúcia, que é mineira, já presidiu também o TSE até o ano passado. Então, a 2 está certo. O presidente é Ricardo Lewandowski e a vice é a Carminha, é a Carmen Lúcia, tá bom? Conterrânea do El Total. Ok, Anderson, vamos lá. Opção 3. O presidente do Supremo Tribunal Federal pode vir a assumir a presidência da República? Claro. Olha, gente, presidente da República não pode governar, assume o vice. Na sequência, não pode governar, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Se este não pode assumir, quem assume é o presidente do Supremo, do Senado. E se este não pode, aí sim, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a 3 está certíssima. Engraçado, sabe o que é, gente? Vamos aqui bater um papinho. Ano passado, quem comandava o Supremo era Joaquim Barbosa. E ano passado aconteceu algo parecido. A Dilma fez uma viagem para o exterior, salvo engano, ela foi para a África. Aí Michel Temer estava viajando, o Henrique Alves também estava fora do país, e o Renan Calheiros, que tinha uma viagem, se eu não me engano, para a Rússia, desmarcou a viagem, ao que tudo indica, para evitar que o Barbosa assumisse, mesmo que por poucos dias, o comando da República. Porque talvez temeu o destroço que o Barbosa faria no comando da República, ou o gostinho que ele teria de estar no comando da República, né? Porque o Barbosa sabe que é o algoz de muitos políticos aí corruptos, principalmente do Mensalão, e agora com o Lewandowski foi diferente. Lewandowski, ele é muito liberal, flexível com esses políticos corruptos, ao menos com aqueles que o Supremo considerou corruptos no Mensalão. Ok? Continuando. Opção 4. O
Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, sendo Joaquim Barbosa o decano entre todos. Vamos lá, Andim. Vamos lá, Felipe. Olha, a 4 está errada, porque Joaquim Barbosa aposentou-se. Joaquim Barbosa já se afastou. Para entrar no Supremo Tribunal Federal, o indivíduo tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Tem que saber bastante direito e não ter feito bobagem na vida, prisão, essas coisas assim, sabe? Então, a idade mínima para entrar são 35 anos e a idade máxima para entrar, 65 anos. No Supremo Tribunal Federal, há a indicação do presidente da República e depois que é indicado o indivíduo, ele passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se essa CCJ entender que o cabra é bom mesmo, ele vai ser aprovado pelo plenário do Senado, que são aqueles 81 senadores juntos. Tá bom? Então, indicação, sabatina e aprovação pelo Senado. Tá ok, pessoal? O decano não é Joaquim Barbosa Andim, o decano é Celso de Mello, que foi indicado por Sarney, o de vida eterna. Vamos para frente. Opção... agora encerrou. Questão número 4. E com 70 anos, Vitinho, ele se aposenta. Ministro do STF se aposenta obrigatoriamente, Guarda Nunes, com 70 anos. Tá bom? Vamos para frente, gente. Comissão Nacional da Verdade concluiu que o general José Antônio Nogueira Beltrán estava no quartel do DOI-CODE do Rio de Janeiro no dia da morte do ex-deputado Rubens Paiva. Rubens Paiva foi morto em 1971. O general, que na época era major e comandava o DOI-CODE, sempre disse que estava de vacations, de férias. RS. Bem, só que na terça-feira, dia 9 de setembro, a comissão apresentou 2 documentos que mostram o contrário. O militar recebeu diárias e ficou com 2 cadernos do ex-deputado que depois foram devolvidos. Após a revelação, Beltrán, que prestava depoimento na comissão, disse não ter nada a declarar. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. O deputado é o total Rubens Paiva, ele desapareceu, ele foi morto em 71. Não confundamos com o atentado do Rio Centro, que foi em 1981. 71, grave. Foi a morte de Rubens Paiva, um deputado corajoso que enfrentou a ditadura e por isso foi morto. 81 foi o atentado do Rio Centro, em que 2 militares iam explodir lá o palco no Rio Centro durante um show de MPB. DOI-CODE, no caso, é um quartel das Forças Armadas, conhecido aí por prender e por torturar presos políticos. E a Comissão da Verdade tem até o mês de dezembro para terminar aí as suas investigações sobre abusos aos direitos humanos. Vamos julgar os itens. Item número 1. Você está participando aí de todos os bairros de Fortaleza, de todos os municípios cearenses, de todos os estados brasileiros, pode mandar aí o seu recado que estamos aqui para atendê-lo, tá bom? A sua crítica, o seu elogio. Fique à vontade. Se tiver algo dando errado, você pode falar. Se tiver algo bom, também você pode realçar. Tá certo? Vamos lá. Precisamos muito do seu retorno. A Comissão Nacional da Verdade foi criada a fim de
punir todos os militares responsáveis por arbitrariedades durante a chamada ditadura militar brasileira. Eduardo Loyola, vamos lá. Tiago Lima, essa opção número 1 está errada. Porque essa comissão, Felipe Guedes, ela não vai punir ninguém, ela não tem esse poder. Ela vai, Vitinho, ela vai investigar e o que ela conseguir de provas, passar para o Ministério Público, para que esse possa então tomar aí as providências com a Justiça. Ela vai só investigar, tá bom? Agora aquela coisa, muita gente se confia na anistia, que é uma lei federal de 1979, que perdoou ali torturadores, mas só que aquela coisa, a Justiça entende que em alguns casos, com Rubens Paiva, a questão não foi só tortura, foi ocultação de cadáver, por exemplo, sabe? Entre outros crimes. Então, quer dizer, a lei de anistia, ela vai, no caso, perdoar, não é, na verdade, todo tipo de crime não, tá? Então, a 1 tá erradíssima, ok? Vamos lá, Julie Souza. 2. O período de investigação da Comissão Nacional se estende dos anos de 46 a 88. Essa opção está certíssima. Vamos lá? Valeu, Anderson Costa. Você é lindo e se garante no que faz. Você é maravilhoso. Você é demais. 3. O Brasil representa um dos primeiros países a realizar uma Comissão Nacional da Verdade. Essa opção está erradíssima, porque o Brasil é um dos últimos. A 3 está errada, portanto. Opção 4. Valeu, Aninha. Vamos lá. Os integrantes da Comissão Nacional da Verdade são deputados ou senadores indicados pela nossa dentucinha Dilma. Gente, errado. São 7 pessoas que não estão entre políticos, tá bom? Nenhum político. A 4 está errada. E a 5, galera. De acordo com o texto, houve contradições nos depoimentos do general Beltrán em torno da morte de Rubens Paiva. De acordo com o texto, a opção está... Vamos lá, Marcos. Vamos lá, Giz. Certíssima, certíssima. Porque o general falou que estava de férias. Só que a comissão encontrou prova que ele estava no quartel. Tá bom? Gente, a 5 e última, ela é direta e ela pede que marquemos aí, certo ou errado, acerca do nosso poder legislativo. Item número 1. As eleições para a Câmara ocorrem a cada 4 anos, enquanto para o Senado ocorrem a cada 8. Item número 1, questão 5. Certa ou errada, gente? O que é que vocês acham? Item número 1 está errado. Por quê, gente? Certo ou errado? É errado, gente. Eleições para o Senado acontecem a cada 4 anos. O mandato de senador é que é de 8 anos. Mas a eleição para o Senado acontece a cada 4 anos. Olha a pegadinha, hein? Preste atenção, vamos lá. Então, quem errou deve ter errado por interpretação, tá ok? Vamos lá. Item 2. O Brasil conta com um total de 81 senadores, considerados os representantes dos estados. A 2 está certíssima, tá? Porque os deputados representam a população do estado, tá ok? Item 3. O presidente da Câmara de Deputados é Henrique Alves e ele é filiado ao PT. A opção está falsa, ele é filiado ao PMDB. Ele está no seu 11º mandato. Ele representa o Rio Grande do Norte, estado no qual ele é candidato ao governo esse ano. Então, a 3 está errada.
4. O poder legislativo em nível federal é de caráter unicameral. A 4 está errada, porque nós temos a Câmara e nós temos o Senado. Então, é bicameral. São duas casas. Se fosse legislativo estadual, estaria certa. Se fosse municipal, estaria certa. Sergipe, vamos lá. E a 5 e última, se alguém está participando aí de algum outro estado, mande aí, ou cidade de outro, tá, estado, mande o seu alô pra gente, tá bom? Que a gente faz questão de saber se vocês estão nos acompanhando, tá ok? A 5 e última diz: as eleições para a Câmara dos Deputados atende ao nível majoritário. Vamos lá. Quem está participando de Caucaia? A 5 está errada, porque é nível proporcional. Tá bom? Então está erradinha a 5. Pessoal, então infelizmente essa nossa videoaula encerra aqui. Direto dos estúdios do curso Thiago Brígido, sob o comando do operador Valber Santos, tá bom? O famoso 09 do quartel do 23BC, tá bom? Então, pessoal, esperamos que essa videoaula tenha lhe servido para reavivar algumas questões, para aprender outras e, quem sabe, corrigir o que estava errado. E assim vai a vida do concurseiro, estudando, até conseguir a sua tão esperada, laureada aprovação. Tá ok? Para você me despeço com um grande abraço, na verdade, um beijo, um queijo, um abraço, um beijo, um queijo, meu Deus, meu Valber, um cheiro, um queijo, um abraço, enfim, vamos lá, dinheiro e estabilidade, sempre.